Continuação, como eu pedi no vídeo anterior, para esperar, para aguentar um pouquinho, pular, porque é continuação, direto. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 13. Viemos caminhando, versículo 1, versículo 2, subimos 2 ou 3 vídeos. Agora, a partir do versículo 13. Mas antes o versículo 13. Vi que a sabedoria é mais útil que a tolice, como a luz é mais útil que a escuridão. Explanamos, falamos um pouco desse texto que nós lemos agora no vídeo anterior. Então assista lá para que você entenda esse daqui, ok? Agora, o homem sábio possui olhos na cabeça. Então falamos também que o homem sábio é aquele que teme a Deus, que obedece e pratica as leis de Deus e as leis dos homens. E falamos também que o homem sábio é aquele que, quando cai, ele se levanta, quando cai, quando erra, quando vacila, quando peca, ele pede perdão e se volta para Deus, diferentemente de Salomão na sua trajetória do meio da sua vida até o final. Ele não fez isso, mas outros homens fizeram, Abraão fez isso, Paulo fez isso, Pedro fez isso, muitos homens pecaram, Davi fez isso, pecou e se arrependeu. Então o homem sábio também, ele cai, porque ele é ser humano, mas ele se levanta, ele pede perdão, ele se distancia, ele se afasta de Deus, mas quando ele percebe, ele retorna o quanto antes. Quando ele vê aquela placa enorme lá, retorno para Deus, ele volte-se para Deus, porque ele conhece a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é um outdoor que diz o retorno para Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é um outdoor, retorno para Deus, retorno. Então, se você está fora dos caminhos, se você caiu, se você não fique prostrado, porque isso não é sabedoria. Sabedoria é se levantar, se erguer e voltar-se para Deus. Ok? Retornar, pegar o primeiro retorno à direita e voltar-se para Deus. Isso é sabedoria. O homem sábio também, ele é prudente, ou seja, ele é vigilante, porque a sabedoria, ela não consegue muita coisa sozinha, ela precisa andar de mão dadas, ela é irmã gêmeas da prudência, ou seja, da vigilância. Porque sem vigilância, a sabedoria, ela não vai longe, ela não é muita coisa, não é. Então vigia em nome de Jesus, vigia. O homem sábio, ou seja, o homem que eu falei, ele tem olhos na cabeça. Você tem olhos na cabeça? Acredito que tenha, porque eu quero ter olhos aqui dentro da cabeça, porque esses olhos aqui apenas vê. Esses olhos aqui, ele apenas vê e só vê o literal, só vê o tijolinho, mas o que está no tijolinho, ele não vê. Mas os meus olhos que estão dentro da cabeça, eu sei que aqui tem demônios aqui em volta, me ouvindo aqui, me observando, e doido para me botar no teste. Tem, claro, doido para me testar, mas está repreendido em nome de Jesus. Resistir o diabo na fé, ele fugirá de vós, mas primeiramente humilhai-vos diante de Deus e resistir o diabo na fé e ele fugirá. Precisa ser humilhado diante de Deus. Então, o homem sábio possui olhos na cabeça, ou seja, o homem espiritual, o homem que tem sabedoria, ele discerne bem tudo. Ele tem o espírito de discernimento, e discernimento é muito bom. É um dom todo crente precisa ter discernimento. Você precisa ter conhecimento? Sim, conhecimento. Você precisa ser inteligente? Sim, você precisa ser inteligente. Ser sábio? Sim. Ser prudente? Vigilante? Sim, você precisa ter discernimento das coisas. Discernir o que é do cão, o que é de Deus, o que aquela pessoa está maquinando. Você precisa ter discernimento, e discernimento é aqui dentro da cachola, Alguns costumam dizer pensar fora da caixa. Eu gosto de falar, se você quer ser um homem sábio, mesmo dentro da caixa, mesmo dentro da gaiola, mesmo dentro da cadeia, mesmo dentro de 4 paredes, mesmo dentro da caixa, do quadradinho, você tem esse poder de pensar como se estivesse fora, que é muito mais difícil. Pensar
do lado de fora é fácil, mas pensar do lado de dentro, na pressão, na opressão, na ventania, como se estivesse fora, é um bom exemplo, é um bom trabalho, porque você vai ter, você diz que você está dizendo que tem autocontrole, você tem domínio próprio, você tem sabedoria, não inteligência. Inteligência não, mas sabedoria intelectual, sabedoria emocional. Porque o que nós precisamos é de sabedoria emocional, sabedoria. Então, o homem sábio, ele possui olhos na sua cabeça. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha aí. Então, esses olhos aqui literais, eles veem, apenas vê o literal, o que está ao meu alcance, o material. Mas os olhos aqui dentro, ou seja, os olhos espirituais, o discernimento são os olhos que enxergam e vê o espiritual. Enquanto esses vê o literal, esse daqui de dentro vai enxergar o espiritual. É o discernir bem tudo. Se os teus olhos forem trevas, quão grande trevas será o teu corpo? Eu esqueci onde está esse texto, mas poderia pegar para lermos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, se os teus... é aqui, não é teus olhos aqui. Porque não tem como o seu olho ser mau. Ele pode olhar coisa maligna, mas se ele olhar, isso depende primeiramente da sua cachola, do seu cérebro, da coordenada. Concorda comigo? Porque o seu olhinho sem as coordenadas, seus olhinhos, sem a coordenada mental, sem o cérebro, ele não vai para lugar nenhum, ele fica paradinho no mesmo lugarzinho, igual está agora. Mas quando o seu cérebro manda mensagem para os nervos, e os nervos, eles trabalham, os nervos ocular trabalham, os seus olhos viram para cá, viram para lá, segue numa direção aqui, noutra direção ali, fita em algo, foca em algo ou não foca, olha aí, foca ou não foca em algo, bom ou ruim, pecado, destruição, ele foca, mas isso tudo depende dos olhos, da cabeça, dos olhos, ou seja, o teu poder de discernir, os seus olhos é espiritual, o seu intelecto, isso depende do seu intelecto. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos espirituais, o seu discernimento, os seus discernimentos forem maus ou forem ruins, forem trevas, quão grande trevas será a tua luz, ou seja, diz lá que com grande trevas será a tua luz, ou seja, essa tua luz é uma farsa, é uma falsa luz, é uma hipocrisia, é luz diante dos outros que não podem enxergar o oculto, mas diante de Deus, a tua luz é uma grande treva, nada mais é do que uma grande escuridão, e você continua nessa luz, sabendo que não é como foi Sansão, como foi Salomão, e você percebe que a sua vida está indo de mal a pior. Hebreus 12:2. Transformai-vos pela renovação mental. Aqui, mental. Transformai-vos pela renovação mental. Então, mas o tolo anda na escuridão, ou seja, não é que ele só anda à noite, todo mundo anda à noite. Ontem estava andando à noite com a minha esposa, voltando do evangelismo, olha, é gente bêbada para tudo quanto é lugar, é drogado, é gente fazendo muitas besteiras no trânsito, é tanta coisa horrível durante a noite, mas ainda não estamos falando disso, nós estamos falando de trevas, malignidade, possessão demoníaca. Mas o tolo anda na possessão demoníaca, nas trevas, fazendo de tudo quanto é perversidade, seja durante o dia ou seja durante a noite. Não é a noite literal, mas a noite, ou a escuridão, ou as trevas espirituais. Continuando. Cansei. Mas continuando.
Contudo, o mesmo destino espera por eles. É interessante que aqui o pregador está dizendo que, independente de uma coisa ou de outra, o mesmo destino acontece para os dois. Ou seja, os dois vão para a sepultura, os dois morrerão. Mas aí, beleza. Qual foi a qualidade de vida de um, qual foi a qualidade de vida do outro? Qual foi o legado que um deixou, qual foi o legado que o outro deixou? Qual é a diferença entre o ímpio e o justo? Daquele que serve a Deus e daquele que não serve? Qual é a diferença? O que aconteceu com um, o que aconteceu? Para qual eternidade um foi e o outro foi? Essa é a pergunta. Essas são as perguntas que você deverá responder, ou deveria responder, quando começar a se meter com bagunça. Ah não, a vida é uma só, todo mundo vai para debaixo da terra, não, coisa tal. Foi o que ele está falando aqui. Mas ele sabia perfeitamente, ele sabia, porque pelo menos Deus já tinha falado com ele que uma hora os mortos ressuscitariam. Uns para a glória, para subir, para morar com Deus, e outros para a vergonha eterna. Então, pode ser até o mesmo destino aqui, mas na eternidade não vai ter não, não vai ter não. E até mesmo aqui, porque tudo que a gente faz aqui, a gente colhe. Se você saiu por aí fazendo tudo que é de errado, você vai plantar, você vai colher muitas coisas erradas. Depois não vem chorar não, não vem com choro não. Não venha, não, é verdade, não chore. Eu, às vezes, pago certas coisas que eu já fiz, não vou pagar, e só peço misericórdia a Deus. Peça misericórdia a Deus. Todos morrem, a diferença é enquanto vive, qual é a diferença entre um e o outro enquanto vive, e qual é a diferença pós-morte. Para onde um foi, para onde o outro foi. Essa é a diferença, ok? Versículo 15. O versículo 15 do capítulo 2 de Eclesiastes diz: portanto eu disse a mim mesmo, se a mesma coisa acontece ao tolo e a mim, então o que eu ganho por ser sábio? Com licença. Isso daqui não é bobagem não, isso daqui é uma grande pergunta. Mas só que é uma pergunta de uma pessoa que já está entrando em parafusos. Porque você está percebendo que já está mexendo com a cabeça da pessoa. Porque o texto diz que o homem sábio possui olhos na cabeça. Você vê que o pregador aqui, o moço aqui, ele já está numa área profunda, já está numa área da psicologia, ou seja, já está numa área da medicina, está mexendo com a mente da pessoa, a mentalidade dela. Isso daqui é importante, isso daqui é interessante. Olha o nível, porque antes era só o corpo, era só material, era só isso, era só aquilo, ainda que não seja só, desculpa. Mas agora nós estamos tratando com as emoções, nós estamos tratando com a mentalidade, estamos tratando de ansiedade, depressão e suicídio. Olha só, portanto eu disse a mim mesmo, se a mesma coisa acontece com ele, eu estou pensando aqui, vai acontecer a mesma coisa, para que ser sábio, para que deixar de fazer isso, para que deixar de fazer aquilo? Olha só onde chegou o ser humano, onde chegou a pessoa, aonde ela chegou, em que ponto, só para poder justificar os seus erros, justificar a sua bebedeira, as suas noitadas, as suas traições, as suas covardias, os seus roubos, as suas ganâncias, as suas mulheradas, as suas prostituições, as suas boates, a sua jogatina, as suas bebedices, só para justificar. Não, vai tudo para o mesmo lugar, o negócio é aproveitar a vida. Não é bem assim não, meu amigo, não vai nessa não, isso é furada, não entra nesse barco não vai nessa onda não, essa onda vai te dar-lhe um caixote e vai te jogar na rocha e você vai morrer, cara. Você vai, depois quando você vê que tá tão mergulhado nessa vida de destruidora, seja lá de que for, de tráfico, de prostituição, de prostituta, de adúltera, quando você vê que está tão mergulhado, tão tomado, você vai querer sair, você não vai conseguir, já é tarde. Então, enquanto Satanás não te aprisiona, não te engaiola, aí nessa tua situação, nessa tua vidinha aí, sai fora disso, em nome de Jesus, sai fora disso.
sai fora. Então paramos agora e continuamos nos outro vídeo, ok? Continuação no próximo vídeo. Então assista lá, hein, ok?